Olá, boa tarde para você que nos acompanha nas fanpages dos jornais Hoje News e o Paraná. Nós estamos ao vivo na nossa redação do Jornal Paraná aqui em Cascavel e nós recebemos o José Eugênio Gizzi. Ele é candidato à presidência do Sistema FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que tem eleição agora nesse mês de agosto. E você está percorrendo todo o estado para conhecer um pouco, conhecer não, porque já está na vida industrial do estado já há muito tempo, mas se aproximar ainda mais dos empresários e saber os anseios deles, né? Então, boa tarde aos teus telespectadores, Juliette. Agradeço muito poder nos receber aqui hoje. E a gente percorreu 6.000 quilômetros pelo estado do Paraná. Já está na reta final, então, né? Sim, na reta final, até porque a eleição é daqui 2 semanas. Dia 14, né? 13 dias de hoje. E com isso, a gente ouviu todos os setores industriais do estado do Paraná, em todas as regiões do estado. Não houve lugar que nós não estivéssemos. E isso contribuiu muito. Nós tínhamos algumas propostas, algumas ideias, né, básicas. E isso foi muito enriquecido a partir da conversa com esses industriais, com esses presidentes de sindicatos, com esses líderes industriais, que foi todo incorporado dentro da nossa proposta. Então, você já recebeu o nosso material. Ali estão realmente as propostas efetivas que nós temos o compromisso de, chegando à presidência da FIEP, colocá-las em prática. E vamos colocá-la de imediato. É um trabalho bastante árduo, até porque nós temos hoje aqui no estado do Paraná mais de 58 mil empresas, né? Empregam mais de 765 mil pessoas, é o quarto maior PIB industrial do Brasil, tem uma participação muito expressiva, mas parece que algumas questões já foram identificadas que, se o senhor chegar de fato à presidência, pretende mudar no modus operandi da FIEP, que tem como um dos seus modos a qualificação dentro das indústrias, né? A FIEP precisa estar mais junto da indústria, ela precisa estar mais próxima, ela precisa ouvir mais a indústria. A nossa chapa, o nome é Sindicato Forte, FIEP Maior. Muitos dos nossos sindicatos estão com problemas econômicos muito grandes, até por conta dessas crises que vivemos, com a questão de se acabar com a contribuição sindical obrigatória, que eu reputo como positivo isso, porém deixou alguns sindicatos de uma forma bastante difícil econômica, financeiramente. A ideia é fortalecer esses sindicatos e melhorar a nossa representatividade. Fazer com que o industrial sinta valor agregado em se aproximar desses sindicatos. Para isso, nós temos que ter uma FIEP maior, uma FIEP que efetivamente represente os interesses da indústria do Paraná. Ao longo do tempo, nós fomos desvirtuando um pouco isso. Nós temos, isso não é dessa gestão, mas já vem de algumas gestões passadas, o presidente ter, na realidade, um interesse político-partidário. Com isso, nós acabamos desfocando a real presença, a real necessidade, o real objetivo da Federação das Indústrias, que é representá-las, que é representar os seus legítimos interesses. Acabamos nos perdendo com isso. O nosso último presidente só fez agravar essa questão, entrou numa aventura política que ao final não deu certo, mas com isso acabou-se que nós nos afastamos do governo. O governo, Juliette, é o nosso maior sócio dessas milhares de indústrias que você comentou aqui agora. Quem leva a maior parte são os governos, pelo tamanho que eles existem. Nós não podemos deixar de nos relacionar com o governo. Nós temos que fazer uma aproximação com o governo, não para apoiá-lo, e sim para levar os nossos interesses. Apoiá-lo, sim, nas coisas que são positivas para o nosso Estado e para a nossa indústria. Nós temos que sair de uma pauta reativa que nós vivemos hoje, que está sempre correndo atrás de algum prejuízo. É um imposto a mais, é uma alíquota a mais de imposto que cresce, é uma restrição para a sua atividade por meio de alguma legislação que vem de lá para cá. E nós estamos sempre correndo atrás desse prejuízo. A nossa proposta é, nos relacionando com toda a presença da indústria na nossa economia, nós temos esse direito, nós temos esse dever, nós temos esta obrigação de chegar nos governos e falar: olha, meu amigo, nós podemos te ajudar até mais, mas você também tem que nos ajudar a dar melhores condições para que nós possamos trabalhar. Nós temos que melhorar o nosso ambiente de negócios. Nós representamos quase 30% do emprego formal no estado do Paraná. Nós respondemos por quase 50% das exportações do estado.
né? Nós recolhemos uma enormidade de tributos. Fora o que as empresas recolhem diretamente, esses 765 mil empregos recolhem também esses tributos, né? E reinjetam, né? E reinjetam na própria economia. Tá? Então nós temos que daí mudar, sair dessa pauta reativa para uma pauta propositiva. O que é isso? É chegar no governo com propostas como uma nova política industrial para o estado do Paraná. Nós temos técnicos muito bons dentro do sistema FIEP, né? E nós temos que, ouvindo os industriais, né, com essa equipe técnica, fazer uma formulação de uma política econômica para o estado do Paraná, industrial para o estado do Paraná, e levar um novo ciclo de desenvolvimento do estado do Paraná. Com isso todos nós vamos ganhar, mais que isso vai ganhar a população do estado do Paraná. Vai ganhar o próprio governo, que vai ter uma receita maior para poder retornar para essa sociedade, em forma de segurança, em forma de educação, em forma de saúde, em forma de infraestrutura, que é um outro ponto que nós temos vários gargalos dentro do estado do Paraná, né, e que prejudicam a nossa indústria, tiram a competitividade dela, prejudicam até a sua produtividade. É inconcebível que você não tenha uma estrada duplicada de Cascavel até Curitiba, ou que não esteja completada ainda de Cascavel até Foz do Iguaçu, com todo esse pedágio mais caro. E veja que daqui a 2 anos vamos ter novos contratos das concessões de pedágios aqui no estado do Paraná. Nós temos que estar dentro desse processo. E nós permitimos que isso fosse para uma esfera federal. A decisão hoje é federal. Mas nós temos que estar junto nessa mesa. E a FIEP tem que ser protagonista desse processo. Nós conversávamos um pouco antes a respeito de transparência. As centrais dos trabalhadores, inclusive, falam que o Sistema S deveria ser mais transparente. O objetivo também é dar mais transparência aos números relacionados à FIEP? Sim, um dos pilares, né, uma das nossas propostas é mudar o sistema de governança na FIEP. Hoje nós temos um sistema de presidencialismo absoluto. Lá o presidente tudo pode, tudo sabe, tudo faz. Isso não é mais adequado aos nossos tempos. Nós temos hoje, mesmo as empresas que são familiares, né, existem conselhos, não é mais o chefe da família, o chefe da indústria que comanda e tem todas as decisões. Isso tudo é compartilhado. E nós não temos isso na FIEP. Nós temos uma diretoria lá que recebe informações primeiramente, né? Porque são tudo decisões já tomadas no qual nos é participada essa informação. No salão nos é participada porque o senhor é hoje um dos atuais vice-presidentes. Um dos atuais vice-presidentes. E me acreditam, ou me debitam, Juliana, uma situação como que eu tenho muito pouca experiência dentro da FIEP para pleitear uma presidência, né? Enquanto o meu opositor tem 30 anos de FIEP, eu tenho 4, né? E dizem que isso seria uma fragilidade que eu tenho. E eu respondo da seguinte maneira: isso não é uma fragilidade minha. Eu acho que isso é uma competência minha, de não precisar de que mais do que 2 anos a gente já começar a me enxergar, que eu vi muita coisa errada lá. Eu não fiquei lá 30 anos, né, batendo palma para tudo que aconteceu nesse longo período, né, de 30 anos. Então, com 2 anos, eu já via que tinha coisas que precisavam ser mudadas. Uma delas é o sistema de governança. Essa questão da transparência é essencial para uma gestão e no tempo que nós vivemos. Nós, industriais, nós, empresários, fazemos críticas muito fortes ao sistema de governo político, né? Da administração pública, Sim. dos políticos. E eu acho que as urnas, o ano passado, deram um baita recado, né? Tanto é que houve uma renovação de 50% do Congresso, né? Nós colocamos lá um presidente que era inimaginável, né, com as proposições que o nosso presidente Jair Bolsonaro fazia algum tempo atrás, dele se eleger presidente. E chegou lá e está chacoalhando estruturas. Tem muita gente que está incomodada com isso, mas na realidade está desaparelhando, né, um governo que ficou aí 14 anos, acho, né, sob o domínio do PT, né, que estava todo aparelhado ideologicamente, né. Nós não temos nada contra uma pessoa ter ideologia, mas você não pode aparelhar um sistema de governo ideologicamente, tem que ser técnico, né? Tem que estar os políticos em cima e a estrutura tem que ser técnica, resolver tecnicamente as questões. E na FIEP aconteceu isso também, no seu ponto de vista? Então, eu digo assim, sobre algum aspecto, por exemplo, a gente faz muito uma crítica sobre o nepotismo, né? O nosso presidente empregou lá seu cunhado, ganha 50, 60 mil reais por mês. 50, 60, porque não se tem confirmação. Não se sabe, não tem uma confirmação disso. E quantas verbas indenizatórias que o próprio presidente recebe?
que são ilegais. Foi feito um parecer jurídico que sumiu esse parecer, ninguém mais sabe, ninguém mais vê isso, que por meio de um sofisma, criou-se essa figura dessa verba indenizatória, porque o presidente, até estatutariamente nosso, ele tem que atuar de forma gratuita para a federação. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Uma entidade sem fins lucrativos, ela goza de uma imunidade tributária desde que seus diretores não recebam vencimentos. Então criou-se lá uma fórmula e tal, de tal forma que ele recebe. Também não sei quanto que ele recebe. Eu não sei se ele recebe 80, se ele recebe 90 ou se ele recebe 100 mil reais por mês. Nem como vice-presidente tem acesso. Não sei. E eu duvido que a grande maioria disso saiba. Aliás, os industriais, de forma geral, não sabem disso. E acham, e eu tenho sentido isso, na hora que ficam sabendo, ficam revoltados, ficam indignados. Como é que pode, o presidente da nossa federação, outro dia teve uma missão para a Alemanha, que dizem até que o presidente não precisava ter ido, com o setor da madeira, e estavam lá entrando no avião para fazer a viagem de São Paulo até a Alemanha. Todos os industriais foram para a classe econômica, o nosso presidente ficou na primeira classe, um deles sozinho. Então, veja, são coisas que parecem, até por essa cultura que foi criada ao longo do tempo, parecem coisas normais, como se tivéssemos lá um imperador, e não são normais. O nosso industrial que rala quando chega no final do ano tem que fazer 3, 4 folhas de pagamento, Você faz a folha de pagamento de novembro, tem que pagar o 13º, tem que pagar o salário de janeiro, logo ali, e muitas vezes tem que dar férias coletivas. Então são 4 salários, 4 folhas que ele tem que pagar no final do ano. Fora os tributos, correndo sempre uma carga tributária imensa que a gente tem, mais a parte da folha de pagamento que a gente fala para sustentar o Sistema S, o SES, o SENAI, a própria FIEP, que boa parte do recurso dela vem do Sistema S, e você vê privilégios dessa natureza, só que isso não é exposto. Então falta, sim, muita transparência. Um mandato de 4 anos? 4 anos. Ou seja, o senhor, se eleito, vai administrar uma federação que vai movimentar mais de 3 bilhões de reais durante esse período. Isso. Como garantir transparência para tudo isso? E a gente falando de tudo isso, e como a gente observar se existiram falhas nos 4 anos passados? Porque existiram também 3 bilhões de reais que saíram do bolso do contribuinte, das pessoas que trabalham, do trabalhador, do industrial. O senhor pretende fazer alguma auditoria? Pretende acompanhar isso de alguma forma diferenciada? Então, eu já tenho algum tipo de informação, por exemplo, nós temos sim uma auditoria independente sobre essas contas. Eu tive acesso outro dia a uma auditoria onde havia críticas, inclusive, sobre esse investimento do presidente. E daí, num dos itens lá, dizia, olha, isso é decisão da alta gestão. Mas eles faziam toda a recomendação de que aquilo não poderia continuar daquela maneira. Então, nós vamos sim ter auditorias independentes e vamos transformar, por exemplo, na prestação de contas, para o nosso Conselho Fiscal ou por nossa Assembleia de Representantes, a nossa Assembleia Geral Ordinária convocada expressamente para isso, de uma forma muito melhor esses dados, abrir muito mais esses números e com antecedência, com uma boa antecedência, para que possam se verificar e ver todos esses números. Quanto ao passado, nós não podemos chegar lá e de alguma forma prevaricar. Então tudo aquilo que nós soubermos, que tenhamos prova, que nós consigamos comprovar isso, nós vamos agir em cima dessas questões. Se são coisas ilegais, nós vamos regularizar essa situação e vamos cobrar daqueles que agiram de forma ilegal. Então não tem como se chegar na federação. Qual a proposta que nós temos? De transparência, de uma gestão colegiada, você não tomar as atitudes que serão necessárias. Isso vale para as licitações de andamento, por exemplo? Tudo, vale. Chegou também ao nosso conhecimento de uma licitação de limpeza e manutenção, feita agora, parece que com muito poucos participantes, cujo valor remonta a 55 milhões de reais por ano. Parece que estão correndo até para assinar esse contrato. Veja, chegando lá ou não chegando, nós vamos analisar esse processo de forma muito detida. Ver se os valores estão compatíveis com valores de mercado,
ver se a licitação foi restritiva ou não, analisar todos os aspectos sobre a questão técnica, sobre a questão orçamentária, como também sobre a questão legal. Se por um acaso se comprovar que isso não contempla esses pressupostos, nós vamos sim trabalhar para uma rescisão de um contrato como esse. Não podemos permitir que algo que esteja assim eivados de alguns vícios, que a gente continue. Os primeiros dados que eu tenho indicam isso, né? Mas nós temos que olhar o processo de forma detida, né? E cuidadosa e responsável. Bom, o senhor falou há pouco das verbas indenizatórias e como o senhor pretende agir com relação às verbas indenizatórias se eleito for para presidir a FIEP? Não vai ter mais isso, porque é ilegal, isso é estatutário, não vai ter mais isso. Não vou estar lá de forma... como eu também sou uma daquelas pessoas abnegadas, né, inoculados com o vírus do associativismo. Né? Então eu sei que eu vou ter que dedicar esse meu tempo, e vai ser muito tempo, né, esses 4 anos, e vai ser de forma gratuita, graciosa. Né? O meu negócio, ele vai ser beneficiado na medida que toda a indústria seja beneficiada. Então, eu acredito nisso, acho que a FIEP tem muito a fazer por isso, né, e vai trabalhar por isso, para melhorar o ambiente de negócio, para a gente retomar o crescimento aqui no estado do Paraná, e para isso nós vamos poupar esforços. Né? Nós vamos trabalhar tanto internamente, dando melhores condições para o SESI e do SENAI, atender melhor as nossas indústrias, capacitar melhor os nossos funcionários, dar um atendimento para crescimento de indústrias, né? Como externamente, e lidar com os governos municipais. Ainda hoje vou fazer uma visita aqui ao prefeito Paranhos, né? Iremos falar tanto a nível municipal e na busca do interesse da indústria, como no estadual, como no federal. Né? Nós pretendemos, inclusive, ter um escritório em Brasília para atender as questões da indústria paranaense no governo federal. Tem muitas coisas para o bem e para o mal que saem de lá. Né? E nós temos que estar correndo atrás dos nossos interesses. E daí não são só os interesses diretos da indústria, né? Mas sobre as questões também de infraestrutura do Estado, brigar pela pauta do Estado do Paraná. Eu sei aqui de várias questões relativas ao oeste do Paraná, como a Ferroeste, como a extensão da via férrea daqui, sobre a duplicação, o aeroporto regional, né? São questões muito importantes que a FIEP tem que estar à frente disso, porque isso também vai ajudar a alavancar o crescimento do industrial, vai dar maiores possibilidades da própria indústria daqui se tornar mais atrativa, que outros industriais também venham investir aqui na região oeste. Nós precisamos disso. No seu ponto de vista, a FIEP hoje está ausente do setor produtivo? Eu diria o seguinte, eu não posso dizer assim 100% ausente, mas ela poderia melhorar muito a sua eficiência, poderia melhorar muito a sua eficácia a favor da indústria do Paraná. A gente pode falar um pouquinho sobre o cenário econômico, porque a gente possa encerrar. Eu sei que o senhor tem outros compromissos aqui em Cascavel também, mas não tem como a gente não falar do cenário econômico. A gente, né, vive uma crise já há 4 anos, quando a gente acha que vai sair, parece que dá mais uma patinada. E a indústria, invariavelmente, é um dos segmentos onde pode ser, de fato, a porta para se deixar isso. Claro, tem as reformas que estão sendo discutidas, que são essenciais do ponto de vista do setor produtivo, mas existem também outros aspectos relacionados aos ambientes de negócio. Como que o senhor enxerga? Porque o senhor já foi presidente do Sinduscom Paraná, tem uma vasta experiência na área de construção civil, que é onde também tudo parece que volta a acontecer quando a economia volta a crescer, inclusive crescer os empregos já nesse ano. Mas a sua avaliação, diante de tudo que o senhor tem ouvido na conversa com os industriais, com os empresários, a sua caminhada, a sua experiência, o que nos falta efetivamente para o Paraná deixar essa crise, talvez sendo protagonista disso tudo e puxando de vez essa alavancagem econômica? É nisso que eu acredito. Veja que nós estamos vivendo um momento muito propício para isso. Né? Primeiro, em questão da questão das reformas, que realmente é para dar uma condição melhor, melhorar o nosso ambiente de negócio, melhorar a segurança jurídica. Precisamos passar essa reforma da Previdência de uma vez, mas junto tem que vir também a reforma tributária. Né? Hoje, tanto quanto o preço do próprio custo do próprio imposto, é a questão do custo de você pagar esse imposto. As nossas empresas hoje têm que ter uma estrutura somente para pagar impostos. Ou seja, eu pago para pagar os impostos, tem uma estrutura lá dentro. São milhares de horas ao ano. E burocrático. Burocrático. Muda todo dia. E complexo,
de tal forma que você, ao final das contas, por mais que você trabalhe para pagar o certo e o justo, você não tem essa certeza também. Né? Então você pode estar, inclusive, gerando um passivo tributário ou um ativo tributário. Né? Ou estou pagando de menos, ou estou pagando de mais, e posso ser atuado pela Receita Federal no desempenho das nossas funções, não só pela Receita Federal, estadual também, a municipal também. Nós assistimos e eu estava falando desses ambientes de reforma. Então, você tem a tributária, você tem a do Estado, nós temos que diminuir essa burocracia, essa complexidade toda de Estado, diminuir esse peso de Estado sobre a gente. Então, nós temos que também estar lutando por essas questões, por essas reformas. Mas o nosso governador, por exemplo, já se mostrou, inclusive, como proposta de governo dele, e eu tenho conversado com ele a respeito disso, dele chamar o setor produtivo para estar próximo na gestão dele. Ele quer ter realmente parcerias com o setor produtivo para alavancar mais o desenvolvimento econômico do Estado. Tem uma coisa que ele fala, que eu gosto muito, é pensar o Paraná como um país. Né? A gente conhece, por exemplo, um país como a Itália, por exemplo. Né? Você tem regiões ali da Itália que elas se comportam como se fosse um outro país dentro de um país que já é pequeno. Né? Quanto mais nós aqui dentro do Estado. Nós temos que realmente pensar como um país. E se nós formos pensar como um país, e a nossa indústria, nós estamos perdendo feio para o nosso estado vizinho aqui de Santa Catarina. Né? O industrial que vai lá para Santa Catarina hoje tem uma condição muito melhor do que a nossa, né? de competitividade, de ter um ambiente de negócio melhor do que nós temos aqui no estado do Paraná. Se nós somos por nosso vizinho grande aqui do outro lado, que é São Paulo, também tem uma condição muito melhor do que a nossa. Então, não à toa é o primeiro PIB industrial do Brasil. Isso. Então nós temos que brigar. A FIEB tem que estar à frente disso, dessas questões, para que nós tenhamos uma condição de igualdade, de competição. Com isso nós vamos estar ampliando nossos mercados, né, no Brasil afora, não só dentro do estado, mas afora. Mas tem muita gente que compra de fora, porque a nossa indústria não consegue ser tão competitiva. Como na questão de exportação também. Né? Nós temos regiões que têm muito melhores condições para fazer essa exportação, para o seu custo de produção ser menor do que o nosso. Então, a começar, vamos pensar em São Paulo. São Paulo tem uma infraestrutura fantástica, muito melhor que a nossa. Né? Então, nós temos que brigar por essa nossa também e dar essa melhor condição. Existem vários caminhos, né? Tanto nesse apoio para a indústria, para dar uma condição melhor para ela de produção, de produtividade, de competitividade, como na questão externa de melhorar esse ambiente de negócios. E para isso nós não vamos poupar esforços. Se tiver que falar com o presidente da República, nós vamos falar com o presidente da República, com o ministro da Infraestrutura, com o ministro da Economia. Vamos estar lá juntos, vamos estar lá enchendo a paciência deles para que nós tenhamos um tratamento justo, isonômico. Né? Porque o nosso povo, o nosso industrial, ele é muito competente. Mas nós temos que ajudá-lo, nós temos que dar condições para ele competir de maneira isonômica. E os possíveis cortes do Sistema S? Logo que assumiu o Ministério da Economia, o Paulo Guedes disse que invariavelmente poderia ocorrer os cortes no Sistema S. Sim. Em relação a essa ameaça, né, nós temos que primeiro fazer o nosso dever de casa, né, que é olhar a nossa estrutura, né, ver se nós estamos aproveitando bem os nossos recursos, nós estamos aplicando bem os nossos recursos, se esses recursos realmente estão sendo efetivos, estão sendo eficientes, eficazes na colaboração do desempenho da nossa indústria. Acho que essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. A segunda é, junto com outras federações, é junto com outras forças, e conversar com o nosso ministro e colocar essas questões a limpo. Eu acho que sim, há excessos, né? Eu acho que nós temos uma situação melhor do que muitos dos outros sistemas SES e SENAI, né? O Sistema S, né? Porém, nós temos que melhorar muito, e nós temos como melhorar muito. Mas nós queremos chegar lá como um exemplo do dever de casa feito. Olha, ministro, olha o que nós já fizemos, olha os resultados que nós estamos obtendo. Será que o setor público vai ter condições de suprir isso? Ou mesmo o setor privado vai ter condições de suprir da maneira como nós fazemos? Né? Então, mas nós temos que demonstrar isso. Não pode ser alguma coisa assim, um sofisma. Né? Nós temos que chegar lá com números claros. O ministro é uma pessoa muito competente, tem uma visão muito grande, e nós vamos demonstrar isso a ele, a partir primeiramente do nosso dever de casa. Diz, muito obrigada por ter vindo na nossa redação. Juliette. Aproveite então esse momento e essa oportunidade de falar com os industriais do estado do Paraná, em especial da região oeste do Paraná, e o que eles podem esperar da sua gestão.
Então, falando agora diretamente para o industrial paranaense, em particular para o industrial da região oeste do Paraná. Procurem conversar com seus líderes industriais, com seus sindicatos e mostrar a ele, nós temos uma página hoje na internet chamada www.industriaderespeito.com.br. Lá vocês verão de uma forma mais detalhada as nossas propostas, entrevistas que eu dei, tudo relativo à nossa campanha. Eu tenho a certeza que nós estamos com a causa certa e nós vamos ganhar essas eleições. Mas é muito importante que você participe disso, que você ouça isso e você influencie os seus sindicatos que porventura ainda não estejam conosco. E eu peço então que vocês se interessem mais por esse assunto, porque é seu interesse também. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença e obrigada para você que nos acompanhou nas nossas fanpages Jornais Hoje News de Paraná. Até a próxima.